Bora para a quarta aula! Sejam bem-vindos, bem-vindas. Se você está chegando agora aqui no YouTube, no nosso canal, já se inscreveu no nosso canal, marcou o sininho aí, faça isso para que você consiga receber todas as aulas que a gente está fazendo do passo a passo da nossa Margarida em Mosaico, tá bom? E se você puder, compartilha um gesto de amor com a sua pro aqui, tá bom? Quero mostrar para você como já está. Esperei secar um pouco, demos um tempo. Descansou? Eu descansei. Ó, então, estamos nessa sequência, tá? Já fizemos essas flores, cabo, botão. E agora a gente vai fazer essa flor aqui, que fica entre o projeto. Então, a gente vai fazer ela de forma manual, sem fazer o desenho, tentando criar a folhagem, né? Aprender também a forma de você visualizar uma peça e cada pedaço de azulejo que você vê de tecela se tornar uma pétala de margarida. Isso é fantástico, não é? Tá gostando até aqui? Espero que sim, tá? Bora mosacar comigo? Vamos lá, vamos direcionar esse vídeo pra gente poder iniciar. Ó, então aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um miolo, vou fazer a marcação, tá? E aqui, ó, para você visualizar melhor a sua pétala, eu vou marcar as pétalas maiores. E aí, você vai, através desse desenho, você vai criar a sua peça, tá? Vai catar todos os pedacinhos que você tem aí. Não vai se desfazer dele. E vai tentar formar, ó, aqui ela vem pra cá. Se você quiser tirar o molde, fique à vontade, tá? Eu vou mostrar outra forma de criar, porque a gente vai ficando com muito pedacinho de mosaico, muito pedacinho de azulejo, que só de você bater o olho, você já consegue ver a peça pronta, certo? Então, isso é legal, é uma outra maneira de você trabalhar. Ó, então, mais ou menos eu risquei, né? Formando o trabalho. Aqui eu vou pôr um laranja, porque aqui eu coloquei amarelo. Então, aqui embaixo eu já vou colocar um laranja. Eu venho aqui, ó. Deixa eu pegar minha caneta para marcar. Ó, eu vejo mais ou menos o tamanho dessa bolinha e vou ajustar ela conforme a minha criação, meu olhar, né? Mais ou menos eu pego o tamanho e vou me livrando de toda hora ter que fazer o desenho, tá? Ó. Eu vejo aonde eu vou ter que tirar. Eu acho que eu vou deixar ela exatamente como ela tá, porque ficou com um tamanho bem legal e uma estrutura boa. Aqui, ó, todo o lixinho que eu tirei da nossa mesa na outra aula. Você vai observar que desse lixinho eu vou conseguir fazer um monte de peça. Ó, a começar por essa. Ela é arredondada em cima. E eu vou ajustar ela aqui. Deixa eu tirar aqui a sujeira. Peraí que essa eu vou usar mais pra cá. E vou fazer outra para aquele lugar, tá? Ó, eu meio que venho acertando ela. Ó, no lugar. Por que isso? Pra gente não ficar com um monte de lixo parado, que seria lixo e não é, né?
pensa que é lixo, ó, mas não é, ó. Daqui sai uma pétala, gente. Como não? Aqui eu consigo fazer uma peça e o que iria pro lixo vai virar flor. Como a minha amiga Damares diz, vai pro cestinho da criação, né? Ó, tudo vira pétala, gente. Tudo, 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 tudo. Então, não vai pro lixo. Por isso que eu tô fazendo uma aqui sem molde. Pra você ver que o que era lixo não é lixo. A gente reutiliza as nossas peças. Você vai olhando mais ou menos o formato dela e vai dando... Se não ficar idêntica, a gente não tem problema. A gente vai preencher tudo. Então, mesmo que não fique igual a que a gente faz com... Deixa eu já colar, porque ela fica saindo do lugar. Igual a gente fez com o molde, e daí? Qual o problema? Sabe, o importante é que você está reutilizando o seu material que você ia jogar fora. E agora você não vai mais jogar fora. Você está reciclando esse material. Então, você tem a ideia de como é a flor. Vai mais ou menos montando, você consegue. Sabe? Não tenha medo, crie também. Se permita criar. Todos somos capazes de criar. Todos. Nós somos capazes de criar, de imaginar, de transformar. Sobrou azulejo? Faça. Aquelas que são menores, utilize seus azulejos. Não tenha medo, eu não consigo. Você consegue. Basta você querer. Você quer. Quando a gente quer, não tem quem segura. Costumo dizer isso. Quando a gente quer, não tem o que segura. Eu tenho outro ditado também que eu costumo brincar, porque às vezes você sabe que o frete é o correio quem dá, né? E frete não é tão barato. Mas às vezes a pessoa fala assim: o frete tá muito caro, eu não vou comprar. Eu sempre tive um pensamento assim: caro é aquilo que eu não quero. O que eu quero, gente, não é caro. Eu não sei se vocês sabem, eu perdi minha mãe com Covid e ela faleceu em uma semana. E eu sou filha única. E todos os projetos, tudo que ela pensou em fazer ficou, né? Às vezes eu lembro dela abrir mão de algumas coisas que não precisavam. Ela poderia ter feito. E adiantou? Não adiantou. Por isso que eu falo, claro, você não vai sair gastando que nem um doido, não é isso. Não tô fazendo apologia ao consumismo, né? Mas caro é aquilo que você não quer. Se você quer e pode, por que não? A gente não leva nada dessa vida, né? Se você quer fazer, você pode. Você consegue criar, todos somos capazes. E outra coisa, não compare o seu projeto com o meu e nem com de nenhum amigo aqui do grupo. Por quê? Cada pessoa é uma, cada pessoa tem uma habilidade, cada mosaico vai ficar de um jeito. Cada pessoa tem um jeito de pegar no alicate, de fazer um corte, entende? Não vai ficar igual, cada um vai ter a sua própria beleza, sabe? Ó, tá vendo aqui? Eu tô criando conforme o que eu tenho. Eu vou até colando, criando a textura, criando o projeto com aquilo que eu tenho, ó. Tá vendo? Para utilizar mesmo toda essa, como diz, toda essa pedaceira que vai surgindo aqui, né? Ó,
Tô usando o lixinho. Pensa isso. Estamos usando o lixinho que ia embora, ó. E criando através dele. Ó, esse vem daqui, tá? Tá passando a folha pra cá. Devagarzinho, vai saindo coisas lindas. Trabalhos maravilhosos, ó. Tudo com retalho. Retalho mesmo. Tudo que ia pro lixo e virou mosaico. Ó. Aqui tem uma folha que vem pra cá. E a gente já vai colocar o cabinho dela ali, ó. Fazendo, ó, dando esse efeito, como se o cabinho estivesse passando em cima da folha, tá vendo? E aqui, gente, ó, tá vendo que sobram uns pedacinhos? Eu nem vou mexer neles, eu vou colocar, ó, como se fosse mesmo parte do projeto. Observa isso. Então, aqui eu já vou até colar. Ó, como se fosse parte aqui do projeto. Ela é tão fininha, a parte de cá, eu não preciso nem cortar. Eu pego o próprio lixo que tá ali e já vou montando, tá? Então, aqui eu já colei, já vou colar essa. E ela já vai dando esse efeito super legal, super bonito. E rapidinho, ó, em 12 minutos a gente já criou a nossa flor com o nosso retalho. Ainda faltam uns pedacinhos aqui embaixo. Ó. Tá? Então, a maior questão aqui é colocar somente para criar. Sabe? É isso. Deixa eu colocar um pedacinho aqui. Ó, peguei um retalho, ó, que tava ali. Retalho. Encaixo aqui. E ali vai um retalhinho também. Pequeno. Ó, retalho, retalho, gente. Eu vou, ó, nem cortei. Eu não fiz nada, ó. Quero mostrar pra você, tô no retalho. Tô usando peças que... Olha aí o efeito que dá. Não tirei molde, peguei o retalho. Outra peça que a gente vai fazer já é essa daqui, ó, retalho também. Vamos fazer? Bora! E assim a gente vai desafogando o nosso lixinho. Ó. Então, a gente vai fazer essa, tá? Eu tô pegando um retalho aqui também. Pra fazer a copinha verde dela aqui, ó. Ela tá virada pra lá, essa, tá? Eu já vou até... fazer aqui a copinha dela. E aqui, ó, eu vou cortar um pedacinho desse retalhinho que a gente já tinha.
tá? A gente ajustar ele aqui, ó. Olha lá. Então, já fizemos a marcação. Ela é como se ela estivesse saindo da nossa moldura, né? Ela tá viradinha. Aqui eu vou pôr um pedacinho mais claro. Ele tem um pedacinho aqui, só para brincar com a cor, né? Eu vou pegar um retalhinho aqui que tem de verde também. E vou colocar bem aqui, ó. Ele tem um leve verdinho aí, tá? Perfeito. E agora, Sandra? Retalho. Pega o seu retalho e bora brincar. Aqui, você que vai criar o formato, porque ele não tem assim, ele é mais espalhado, né? Ó. Então, a gente vai criar, ó, olha aqui, ó, sobrou. Então, eu só venho aqui, tiro um pedacinho, dou uma arredondadinha, ó. E eu já tenho aqui uma peça. Então, tudo que é esse retalhinho que você acha que não serve para nada, agora vira margarida. Ó. Vendo? Aqui eu não vou nem mexer, ó, já tá pronto. Olha lá. Simples assim. Às vezes você cata uma peça e ela tá pronta. Não tem nem o que fazer nela, sabe? Às vezes só precisa dar uma arredondadinha. E ela tá pronta. E ela vai se encaixando. E vai surgindo a nossa flor. Ó. Vou pôr um encaixe aqui. Já vou ter que começar a colar, senão ela começa a sair do lugar, né? Ó. Tô indo no olho, tá? Tenta fazer, você vai conseguir. Não precisa ter medo, não. É só você dar uma leve modelada no retalho aí, ó. E bora. Ó. Uma modeladinha de nada. E você já tá criando a peça. Tá? Coisa simples, não tem muito segredo, não. Eu meio até que respeito o formato que o meu retalho tá para criar. Ó, eu só pego o que eu tenho aqui, dou uma leve arredondada, né, nas pontas. Devagarzinho. E a própria peça vai formando o meu mosaico, ó. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Eu quero que ele se encaixe aqui, ó. Como se ele tivesse ainda flor pra cá,
sabe? Ó, deixo ele meio retinho assim, dando a entender como se fosse ordem infinita, que ali teria mais jardim, ó, tá? Aqui eu vou pôr uma pecinha. E já tô com a minha margaridinha aqui basicamente pronta. Vamos colar? Tá tudo solto, ó. Então, vamos agora acertar ela, né? E ela fica com essa estrutura como se estivesse fechadinha mesmo, como se ela estivesse dela por trás, né? Eu acho um charme a gente reutilizar o que tá na nossa mão. Devagarzinho. Ó, a gente vai estruturando a nossa florzinha. Aqui eu vou pôr outro pedacinho que tá faltando. Faltou um pedaço ali, já vou colar esses menores. Ó, na hora que a gente vai colando é que vai colocando no lugar peça por peça e aí vai sentindo os tamanhos, né? É onde ficou faltando. Então, faltou uma aqui e eu já vou fazer. Que charmosa que ela ficou. Criamos, ó, deixamos a mente fluir e através do nosso lixinho fizemos essa e essa. Fizemos duas margaridinhas, ó. E nós já estamos aqui com 23 minutos de aula e já produzimos duas flores. Vamos fazer essa também? Vamos aproveitar o lixinho pra gente produzir essa? O que que você acha? Porque super legal tá fazendo com essa. Deixa eu pegar um amarelinho forte aqui, ó, que é o que você vai ter no seu aí no seu kit. Ó, a gente vai fazer mais ou menos o formato também da bolinha. Se você perdeu aula, tem aula 1, 2 e 3 que a gente ensina a fazer com o molde. É só você ir lá e assistir. Ela tá gravada aí disponível para você, tá? Ó, aqui, essa aula é a aula de usar o lixinho. Então, é outra maneira, outra visão, né? Para você olhar para o seu mosaico. São outras possibilidades que a gente está criando aqui na formação das suas peças. Ó, já peguei o lixinho e formei uma pecinha. E já vou aqui, ó, eu vou formar outra, muito bonita também.
mais ou menos a gente tem uma base, né, de como a pétala é, porque a gente já fez todas essas, meio que já treinou a mão, e agora você consegue olhar e ver como fica ela pronta. Você consegue imaginar. Se você não conseguir, continua fazendo com molde. Isso é assim. Tem pessoas que vão ter facilidade de fazer com molde, tem outras que não. Tem pessoas que vão conseguir fazer sem molde, vão achar mais fácil assim, e outras não. Cada pessoa tem a sua habilidade, a sua facilidade, a sua história, a sua bagagem, o seu tempo de mosaico. E isso a gente tem que respeitar, né? Então, é que eu estava falando no começo. Não comparem um quadro com o outro. Cada pessoa é uma. Cada pessoa tem uma habilidade. Às vezes a pessoa tem uma dor na mão, mas quer fazer. Tem algum problema de saúde, mas quer fazer. O importante é a arte-terapia. É você estar aqui com a gente. É você estar deixando o seu comentário. Sabe? Não é só o mosaico em si, o mosaico perfeito, aquele. Não é isso, envolve tantas coisas mais. É o fato de você tentar fazer, querer fazer, sabe? Mosaico é muito mais que isso. Às vezes eu falo para as pessoas, eu não uso muito palavras técnicas, nomes sofisticados. Eu sou mais da prática, né? E eu falo assim, as pessoas têm que ter o direito de aprender, sabe? Não só o mosaico sofisticado, bizantino, o mosaico mais com detalhes mais aprimorados demais, tudo muito certinho, muito cheio de regra, né? Existem vários tipos de mosaico, né? E tem pessoas que não vão conseguir de primeiro iniciar já assim. Então, eu acho que você tá aqui comigo, tentando. E olha, de uma forma simples, com uma linguagem simples, tenho certeza que você está aprendendo a fazer. E é com muito amor que eu estou ensinando, viu, gente? Com muito amor, com muito carinho mesmo. É um mosaico para todos, sabe? Esse aqui é um mosaico para todos, é um presente para vocês. Eu, de coração, espero que vocês estejam gostando. Vou tirar aqui o pozinho, né? Muito bom quando eu vejo várias pessoas criando, se divertindo, ó. Coloca amor em cada corte, em cada peça que você está fazendo, que você está criando. Você vai conseguir criar. Através do seu lixinho, você vai conseguir criar, eu te garanto. Acho que eu vou ter até que... Aqui, ó, já... Vamos colar esse pedaço? Porque senão eu não vou conseguir montar ele, ó. Na estrutura, ó, tudo feito com lixinho, tá vendo? Com aquilo que é pro lixo, ó. Estamos estruturando, fizemos 3 flores com o lixinho. 3, pensa isso. Tudo coisa que você, de repente, não iria utilizar, achando que não teria serventia. Então, essa é a aula do lixinho. Da gente mostrar que tudo vira mosaico. Cada pecinha dessa, cada tecela vai se tornar uma pétala de flor linda e não vai mais embora pro lixo. E é isso. E olha que gracinha. Eu tô amando essa daqui. Essa florzinha maravilhosa que a gente tá fazendo. Aqui eu coloquei um miminho,
Tava saindo pra fora. Aqui outra, ó. E gostoso que a gente vai segurando a nossa ansiedade, fazendo com carinho, com todo o capricho do mundo. E quando você menos espera, pronto, já tá com um monte de margarida feita. Ai, que delícia, gente. Que charme. Acertando elas aí. Olha aqui, ó, fizemos essa, e olha essa que linda que ela já tá ficando. Ó. Eu vou respeitando o que a peça me dá, o formato que ela tá me dando aqui, ó. Eu já nem faço muito corte, não, ó. Já vejo aqui o que essa peça tá falando e já faço ela, ó. Viu? Eu só usei o que o que a peça tá me falando. Ó, eu venho aqui já, sei que aqui tá pegando. E uso o que a peça tá me mostrando, ó. Tá vendo? Bato o olho aqui, ó, e vejo aonde eu tenho que colocar. Olha, essa aqui eu nem vou cortar, ela já tá certinha para esse lugar. E aqui vai vir outra, né? A peça um pouquinho mais compridinha. Só trabalhar ela aqui, ó, e pronto. Estamos com mais uma margarida pronta. Aqui eu vou pôr um pedacinho. Ficou faltando, no meu ver. Ó. Faço o encaixe e, gente, prontinha. Mais uma margaridinha, ó. Essas são feitas com o lixinho, tá? Vou mostrar pra você como já ficou. Vou tirar a sujeira. Ó. Olha o efeito que elas já estão. Olha essa. Ela ficou toda de costa, aqui viradinha, né? E aqui toda trabalhada, tá? Agora eu quero que você faça essa e essa. Vai fazendo o que você conseguir para depois a gente vir trabalhando no verde aqui, tá? Então faz essas daqui, ó. Que você já sabe a técnica, depois a gente faz essa junto e vai subindo, tá? Eu vou fazer essas e depois você me mostra, manda foto, para não ficar muito repetitivo, porque a técnica mesmo da folhagem aqui você já sabe, não tem muito segredo. Tira o molde e passa. Depois a gente vem fazendo as de cima, ó. Quero te mostrar como elas já estão. Então, eu vou fazer essas daqui de baixo. Vou deixar gravando e vou dar uma aceleradinha no vídeo para você ver minha forma de pensamento. Gente, olha essa, que efeito que ela ficou. Que bonito, não ficou? Olha. E essa aqui? Olha isso. Então, faz essas daqui de baixo. Depois a gente vem falando um pouco da parte de cima na quinta aula, tá? Gostaram? Deixa seu comentário aí. Curtiu? Se inscreveu no meu canal? Pegou aí no sininho, colocou o sininho aí para receber as notificações? Muito obrigada. Compartilhe essa aula, gente.
Vai ser uma grande alegria para mim, tá bom? Até a quinta aula. Descansa. Um beijo enorme da Pro. Até!